Olá, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua escuta. É o programa Voz da Igreja que mais uma vez nós apresentamos para você, partilhando a vida, a missão da nossa Igreja Católica aqui no Centro-Oeste Mineiro. Bebendo da fonte, vamos visitar um belo texto do Evangelho de Lucas, onde penetramos o mistério da ressurreição, o mistério da vida eterna. No coração deste tempo, vamos olhar para trás e para frente e perceber que, de fato, o Senhor, nosso Deus, pela luz da fé, nos chama a nos converter todos os dias e a olhar com amor misericordioso na direção dos mais pobres. Uma igreja em caminho, temos coisas bonitas e importantes para viver por causa de Deus e pela graça dele neste tempo da nossa Igreja Diocesana. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus continua falando ao coração da sua amada esposa, da igreja, para que esse coração arda de amor pelo reino, pelo mistério de Deus, pela vida eterna. Mais uma vez, então, vamos mergulhar no mistério do Senhor que nos fala e nos ilumina e educa pela sua palavra. Vamos partilhar nesse programa o texto de Lucas. Lucas capítulo 20, versículos 27 a 38. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém morrer estando casado, mas sem ter filhos, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam, nem são dados em casamento. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos. São filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto onde Jesus nos ajuda a pensar o mistério da ressurreição e o mistério do amor. Um tema importante porque vamos encontrá-lo em Mateus e Marcos também. Isso significa que as primeiras comunidades cristãs de fato enxergaram aqui um ensinamento precioso do Senhor, a ponto de ser iluminador da vida de fé das comunidades. Aqui então nos encontramos com os saduceus, uma casta religiosa que não acreditava na ressurreição, mas que conhecia bem a lei de Moisés a ponto de citar aqui para Jesus esta lei, chamada lei do Levirá,
virato. Nós a encontramos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 25. A lei dizia que a mulher que se casasse com alguém dentro da mesma tribo e perdesse o marido sem ter filhos com ele, o cunhado deveria então receber a mulher e fazer com que ela, tendo filhos, mantivesse o nome do falecido marido. Esta é a chamada lei do levirato. E aqueles saduceus, então, querendo colocar Jesus em dificuldade, então perguntam acerca de uma mulher que tivera 7 maridos que morreram e ela também. E lá, na vida eterna, na vida da ressurreição, de quem ela seria mulher? Por qual deles seria amada? É esta a pergunta que os saduceus fazem. E Jesus não apenas responde à pergunta, mas também chamando a si, naquele momento, o ensinamento e a palavra de Moisés, também responde à altura para aqueles homens que, conhecendo Moisés, não souberam ver também ali, na palavra de Moisés, já guardada implicitamente, a ressurreição, o mistério da ressurreição. Quando o próprio Moisés, ali, no momento da sarça ardente, ali se evoca Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, não personagens que ficaram mortos e esquecidos no passado, mas personagens vivos, tanto na memória quanto na fé daquela gente, como na fé também de Moisés, a ponto de invocá-los não como mortos, mas como vivos em Deus, e que asseguram uma bela história entre eles e Deus, entre o povo e Deus. Mas tomemos por primeiro, então, o tema da ressurreição. Aqui Jesus, respondendo àqueles homens, Jesus vai dizer então que lá, no reino da ressurreição, no tempo da vida em Deus, os homens e as mulheres não se casam e não se dão em casamento. Para indicar, meu irmão, minha irmã, que lá, no reino da plenitude, o amor não é um amor parcial e pequeno que leva alguém a escolher uma pessoa para amá-la neste mundo. Já que não se consegue amar a todos ou a todas, aí se elege alguém com quem se vai fazer uma bela história de amor. E aqui estamos pensando para nós no sacramento do matrimônio. O amor humano vivido ali é também expressão da parcialidade do nosso amor, que não consegue amar a todos com perfeição e por isso elege alguém com quem vai viver na intimidade do amor para formar família, para constituir ali, portanto, um mistério bonito do amor humano. Lá no reino da plenitude, no reino da ressurreição, o nosso amor será pleno. Viveremos para sempre, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, pertencem à ressurreição. Ali não poderemos mais morrer e a partir dessa condição fundamental e máxima naquele reino futuro, ali também, portanto, o nosso amor será pleno. Portanto, não haverá mais a necessidade e a medida pequena do amor, como é o amor aqui na terra, mas ali no reino da plenitude, amaremos a todos igualmente, seremos amados por todos igualmente, receberemos amor de Deus, daremos um amor também pleno a Deus, portanto viveremos no mistério de um amor pleno, não mais capaz de nos levar à experiência pequena, particular, do amor a um ou do amor a uma, mas será um amor pleno. Por isso, lá no reino da plenitude, no meio daqueles que pertencem à ressurreição, não haverá mais matrimônio, casamento, vínculos pequenos. Ali seremos uma grande e única família
unida pelo mistério do amor. Mesmo que nós nos conheçamos, porque isso cremos, mesmo que lá nós nos conheçamos, saibamos quem são os nossos, conheceremos-nos uns aos outros e Deus nos conhecerá e nós a Ele, isso não significa que levaremos para lá as nossas relações pequenas e particulares como só nossas, senão haveria também ali uma gradação do amor que não seria própria do céu. Ali nos amaremos, portanto, plenamente e todos seremos conhecidos uns aos outros, todos nos amaremos uns aos outros e aqueles que aqui na terra fizeram parte do nosso caminho do amor pequeno, lá também estarão, mas receberão de nós e dos outros um amor pleno, assim como um amor que receberemos de Deus e também daremos a Ele. Olhe que belo ensinamento do Senhor nesse texto. E Jesus, para além de responder à questão que eles colocam, também os remete de novo a Moisés, já que eles trouxeram o argumento de Moisés. E Jesus devolve a eles também a certeza de que já ali, mesmo não estando escrita na lei, mesmo não estando elaborada na mente e na fé, nem de Moisés, nem do povo amado de Deus daquela hora, mas já ali estava escondido o mistério da ressurreição. O Deus que Moisés evoca é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não, portanto, um Deus de mortos, de gente que passou e ficou para trás, mas de gente que em Deus está viva. Por isso podemos pensar aqui na vida de Abraão, Isaque e Jacó, que já tinham passado pela morte, mas que agora aqui no tempo de Moisés são evocados não como meros personagens do passado, mas como homens vivos diante de Deus e que mantêm também viva, acesa, vigente diante de Deus a aliança dele conosco. Meu irmão, minha irmã, esta é a nossa fé. Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Isto é o nosso mais bonito, nosso mais específico. Se o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Esta é a nossa fé cristã católica, esta fé que cremos e ensinamos. O Senhor vive e nós com Ele. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Estamos no mês de novembro, mês do dízimo para nós, mês, como o nosso povo diz, de rezar também pelos fiéis defuntos, já que o mês começa nos levando a rezar e fazer memória de fé desses irmãos falecidos. Mês também de afunilamento do nosso ano litúrgico. Vamos caminhando também para o final do tempo comum e também a conclusão do ano litúrgico. Então, um tempo bom, um tempo favorável, um tempo cheio de maravilhas de Deus para nós e em nós. Queria, nesse bloco deste programa, voltar para trás e avançar uma semana adiante, para pensarmos algumas coisas importantes. Voltando para trás, nós contemplamos duas liturgias bonitas e importantes que celebramos. A festa de Todos os Santos, no último domingo, e no sábado, o dia de finados, a celebração dos fiéis defuntos. Aqui então nos colocamos diante do fim e diante da meta. E é importante não perdermos isso de vista. Em primeiro lugar, não perdemos de vista a nossa dimensão mortal. E por mais que ela nos traga angústias, tristezas, dificuldades, não podemos fugir deste traço existencial. Somos criaturas marcadas para a morte. Somos condenados a morrer, como lembra o salmista. Mas é importante recordar que também para a morte tem remédio. Diferente daquilo que o povo diz. Tem remédio para tudo, menos para a morte. Tem remédio para a morte, sim. E este é para nós um remédio que funda a nossa experiência de fé cristã. O remédio para a morte é a fé em Jesus Cristo. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Mas então aqui estamos diante, a partir da liturgia de sábado, diante desse mistério que nos toca a todos, a morte. O nosso problema não é a morte. Para ela temos remédio e não podemos fugir dela. O nosso problema, o nosso desafio é a vida e o sentido para a vida. O que fazemos antes da morte? Que direção, que horizonte damos para a nossa vida? E aí vem exatamente a liturgia do domingo, Todos os santos e santas de Deus. E aí contemplamos exatamente esse mistério que nos toca a todos. Há uma vocação universal à santidade. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Quer vivamos, quer morramos, lembra Paulo, pertencemos ao Senhor. Se a morte nos toca a todos e temos que dar sentido à vida, esse sentido vem exatamente da luz da fé, porque pela fé somos chamados a ser santos, como Deus é santo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, está lá na Escritura. Portanto, o final de semana passado nos colocou diante do fim e diante da meta, diante do aniquilamento da morte e diante da nossa vocação à santidade, que vai nos levar também para aquela grande, inumerável, incontável comunidade celeste de veste branca e palmas na mão, para celebrar a vitória e a liturgia do Cordeiro. Veste branca e palma na mão são sinais da vitória. Daqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, isto é, se conformaram a Cristo a partir da experiência da fé e do batismo. Então esta é a nossa meta, irmãos. Nós temos que enfrentar a morte. Enfrentamos a morte pela fé e a mesma fé ilumina o nosso caminho, dá sentido à nossa vida, de modo que o nosso esforço cotidiano é o esforço da conversão. Pela via da conversão, que se realiza pelo esforço humano e pela graça, e as duas coisas precisam vir sempre juntas, é aqui, exatamente aqui, que está o nosso dever de casa cotidiano. Na conversão de cada dia, eu vou me configurando a Cristo, eu vou me conformando a Cristo, de modo que aprendendo dele e sendo como ele, eu vá percorrendo o caminho de Cristo, o caminho das bem-aventuranças, como também a liturgia de domingo passado nos recordou.
Fazendo o caminho de Cristo, haveremos de chegar a Cristo, estar diante do seu trono, o trono do Cordeiro, e ali seremos semelhantes a Ele, como nos lembrava São João na sua primeira cartinha, porque fizemos o caminho da conversão, crescemos e avançamos na direção de Cristo, da estatura de Cristo, como lembra Paulo aos Efésios. Por isso, meu irmão, minha irmã, recordando da liturgia do final de semana, finados e todos os santos, nós recordamos duas características importantes da nossa vida. Somos mortais e somos chamados à santidade. A igreja é santa e esse traço fundamental da igreja me obriga e obriga você a realizar todos os dias o caminho da conversão. A igreja não é santa e pecadora, como se fossem duas coisas iguais. A igreja é santa e a nossa experiência do pecado precisa vir sempre tocada pela experiência da conversão, que nos tira desse lugar de pecado e nos põe dentro da igreja santa já aqui e santa na sua plenitude quando estivermos diante do trono do Cordeiro para o louvor que não termina jamais. Mas também quero convidar você a olhar para a frente. No próximo final de semana, o 33º domingo do tempo comum, nós celebramos com o Papa Francisco e por desejo dele, o 3º Dia Mundial do Pobre. E isso é muito importante. Não podemos perder de vista quem são os pobres, os prediletos, os amigos de Jesus, e também deveriam ser prediletos e amigos da igreja. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, o seu primeiro e grande texto, vai dizer que a evangelização dos pobres deve ocupar lugar prioritário na ação da igreja. Por isso, estamos tentando também crescer e aprender com o Papa Francisco e com o seu magistério. Aqui na nossa Diocese de Divinópolis, juntamente com a paróquia de Santo Antônio, confiada hoje aos franciscanos, e também juntamente com a Sociedade São Vicente de Paulo, e são muitos os vicentinos presentes entre nós, nós vamos celebrar, viver também o nosso Dia Mundial dos Pobres aqui na nossa cidade de Divinópolis. Vamos rezar, vamos nos encontrar, vamos comer com eles, oferecer-lhes a refeição e comer com eles naquele domingo, então, Dia Mundial do Pobre, aqui na paróquia de Santo Antônio, no centro de Divinópolis. Quero convidar você, em primeiro lugar, para rezar por essa iniciativa do Papa e também nossa aqui. Quero também convidar você a colaborar. Ligue lá no Santuário de Santo Antônio, aqui em Divinópolis, e pergunte como é que você pode colaborar para este encontro e para este almoço com os pobres aqui da nossa cidade, sobretudo aqueles que vivem numa situação de grave vulnerabilidade social, os que vivem nas ruas, os que vivem em ambientes aqui na cidade onde não tem nenhuma assistência, nenhum cuidado, estão entregues também à sua condição indigna, e queremos exatamente chamar a nós, esses irmãos, conversar com eles, rezar com eles, conviver com eles, comer com eles nesse dia, para que esse dia também possa nos impactar e nos ajudar a encontrar caminhos, soluções, luzes para a nossa relação com eles no caminho que continua quando passar o domingo e quando terminar o almoço. Importante então, meu irmão, minha irmã, que nós recuperemos também para nós, no caminho da vida, no caminho da fé, esse nosso olhar compassivo, misericordioso na direção dos pobres. Certamente não poderemos fazer tudo de que eles precisam, mas poderemos fazer algo. Qual algo? Eu e você haveremos de tomar como nosso no caminho que prossegue. Não nos esqueçamos, e o Papa nos lembrou isso na sua exortação apostólica sobre a santidade, que é aquele capítulo 25 de São Mateus, onde nós contemplamos o juízo final, ali seremos julgados pelos pobres. É importante não perder isso de vista. Quero convidar você então a recolocar, em alguma medida, na sua espiritualidade, no seu caminho de fé, os pobres, aqueles que estão aí perto de você,
perto de nós todos os dias. O que podemos fazer com eles e por eles? Também quero convidar você a tomar conhecimento da mensagem que o Papa também escreveu para esta ocasião. E o título que o Papa deu à sua mensagem é este: a esperança dos pobres jamais se frustrará. A esperança dos pobres jamais se frustrará, citando o Salmo 9. E aqui o Papa quer chamar a nossa atenção para o nosso olhar e o nosso compromisso com os mais pobres. Essas palavras, diz o Papa, são de incrível atualidade. Expressam uma verdade profunda que a fé consegue gravar, sobretudo no coração dos mais pobres. A esperança perdida devido às injustiças, aos sofrimentos e à precariedade da vida, essa esperança será restabelecida. É Deus quem garante isto. Deus não mente, Deus não engana. Precisamos, de fato, entrar na dinâmica de Deus e nós seremos os colaboradores dele para que a esperança dos pobres não se frustre. Meu irmão, minha irmã, tomemos consciência disto, leia lá a mensagem do Papa para este dia e nos deixemos também converter-nos na direção dos mais pobres, porque a nossa salvação também passa no nosso trato com eles no caminho da vida, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, muitas coisas boas Deus haverá de nos levar a realizar por causa dele, no nome dele, pela fé que temos. Nesses próximos dias, quero convidar você a se unir a nós, na alegria, na exultação, reconhecendo aquilo que Deus fez em nós e por nós. Nesse 9 de novembro, queremos nos unir aos irmãos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna, paróquia que celebra os seus 60 anos de instalação. No mesmo ano em que a diocese fora criada, em 59, também lá foram criadas 3 paróquias: São Francisco em Pará de Minas, Nossa Senhora da Guia em Divinópolis e Nossa Senhora de Fátima em Itaúna. 60 anos de vida, de missão, de grandes e belos empenhos. Queremos então nos unir àquela comunidade paroquial, celebrar com ela esse caminho percorrido com o Senhor. 60 anos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro Padre Eustáquio e nos bairros vizinhos, na cidade de Itaúna. Também quero convidar você a rezar para que a Assembleia do Regional Leste 2, que vai acontecer na próxima semana, possa acontecer debaixo das luzes e dos cuidados do Espírito Santo de Deus, para que nós, os bispos, coordenadores de pastoral, representantes dos presbitérios, leigos e leigas que coordenam pastorais, estejamos ali reunidos em Belo Horizonte para pensar a nossa ação pastoral a partir das novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A Igreja, casa do pão, casa da palavra, casa da caridade, casa da missão. Queremos pensar isto como tarefa que nos obriga a ser igreja como uma casa da palavra, do pão, da caridade, da missão, neste tempo aqui no nosso Regional Leste 2, que são as dioceses de Minas Gerais,
e do Espírito Santo. Quero também saudar já aqui as comunidades nas quais eu vou estar para a celebração da Crisma. Este é um tempo de muitas crismas aqui entre nós. Então quero também agradecer, abraçar, me alegrar com as comunidades onde vamos celebrar a Crisma de muitos jovens e adultos nesses próximos dias. Sobretudo lá na paróquia de Santana, em Itaúna, na paróquia de São Gonçalo do Pará, em São Gonçalo do Pará, na paróquia Sagrada Família, aqui em Divinópolis. São momentos importantes, então, em que jovens e adultos vão receber a força do Espírito para a missão que continua. Rezem por nós, pela nossa igreja, para que possamos ser fiéis ao Senhor e ao seu Espírito. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.